Olá a todos, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê hoje uma nova unção, um novo poder. Hoje vamos falar um pouco vamos formar um pouco como pregadores. É importante, tá? Você que é pregador, essa de hoje, né, eu vou falar de experiências pessoais, de coisas que aconteceram, de amigos pregadores são recentes amigos, mas que são muito queridos, que hoje trabalham comigo. Aliás, é um em especial, né? E eu sei que ele assiste esse canal. É o único, né? Eu só falei pra ele, olha, assista, mas não comenta com a galera sobre esse canal, não. Tá? Então, vamos lá. Falando um pouco de... O tema de hoje é o pregador e a oração. Tá? Quando eu dava essas formações, porque eu estou aqui falando de uma apostila que eu escrevi, e a gente começava com a oração inicial, né? Oramos. E eu colocava a palavra para as pessoas que estavam em formação, para que elas fizessem a oração aquele dia. Aí eu escolhia um, e naquela semana ele fazia, no outro mês, que geralmente eu fazia com, no máximo até 4 pessoas, no outro mês, e era uma vez por mês, outra pessoa fazia, e eu sentia a fraqueza deles, né, com relação à oração. Então eu colocava para eles isso. Falei, olha, quem faz oração na frente na igreja não necessariamente precisa pregar, mas o pregador precisa saber fazer oração. Até porque, para você ser um bom pregador, você precisa de duas coisas importantíssimas. Um é um embasamento bíblico, um embasamento do magistério. E isso só se dá com estudo. No embasamento bíblico, você vai estudar a sua vida toda e você não vai ser um catedrático em Bíblia. Porque a palavra de Deus é tão complexa, tão simples e complexa ao mesmo tempo. Né? Você vê, por exemplo, Jesus pregando nas sinagogas. Né? Hoje se cumpre, né, essa passagem de Isaías. Ou então, quando as pessoas vinham com a palavra tentar pegar Jesus, e Jesus já tinha algo a colocar. Então, tipo, era o conhecimento, o embasamento. E a segunda coisa é a oração. O embasamento te dá a sabedoria para você falar. São três coisas, né? O dom, o estudo e a oração. O dom é que Deus te dá, isso ninguém vai te tirar. O embasamento, você tem que estudar. E a oração. Então, o estudo da palavra te dá sabedoria. E a oração te dá unção. Então, eu sempre falava para eles, olha, vocês são um grupo de elite na formação. Na oração. Vocês são um grupo de elite da oração. A oração do pregador tem que ser diferenciada. Deus te chamou. Tem que ser diferenciada porque você tem o dom de pregar e porque você tem que ter intimidade de oração. Você tem que ter uma vida de oração. Então, é, é você viver aquela realidade. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que eu falo da minha vida pessoal. Eu tive um problema, isso é recente, tá? Então, quem é da comunidade é recente vai saber do que eu estou falando. Aconteceu um problema comigo, eu fiquei afastado da comunidade porque eu fiquei doente, estive no hospital, tudo. E quando eu voltei, eu fui afastado, como ainda estou afastado de todas as minhas atribuições. Seja musical, seja de pregação, de ministro da palavra, de ministro da música, seja o que for. Estou afastado. E também não tem problema nenhum, eu estou sentado. Só que um dia arrumaram pessoas para fazer aquilo que eu fazia, e está tudo bem, está tudo seguindo. Só que um dia não foi a pessoa que ia fazer oração e não foi a pessoa que ia tocar violão. E eu estava lá. Era simples. Aliás, não me afastaram assim, dizendo, ó, você está afastado. Simplesmente não me chamaram mais para fazer nada.
E eu, em submissão e obediência, aceitei. Sendo assim, teve um dia que faltou quem iria fazer oração e faltou aquele que ia tocar na música. E eu estava lá, poderia fazer os dois. Não teria problema nenhum. E, pois bem, não me chamaram. E não tinha uma pessoa habilitada para fazer. Nem oração, nem música. Gente, o grupo foi um fiasco. E aquilo me machucou meu coração. Eu falei, poxa, então é pro lado pessoal da coisa. Porque eu tô aqui, eu poderia fazer. Mas não me chamaram. Não pediram para mim, não tiveram a humildade de chegar e falar, Roger, dá para fazer para mim? Porque eu não sei fazer, eu sei que você sabe fazer. Porque não tinha uma pessoa para fazer. E eu ia dizer, sim, vamos fazer. Eu estou a serviço de Deus. Mas não me chamaram. E o que salvou a noite é para uma pessoa que assiste também assiste aqui também os nossos vídeos, também busca a formação, foi a pregação. É um rapaz novo, iniciante na pregação, mas que tem muita intimidade com Deus. E a pregação foi boa, salvou a noite. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós somos de uma comunidade de aliança. Nós temos o elo da comunidade. E dentro da comunidade de aliança nós temos o elo, o grupo de oração. A comunidade é um grupo fechado, o grupo de oração são as portas abertas para ir quem quiser. E dentro desse elo de grupo de oração, quantas pessoas não podem ter ido, se a gente for analisar, com o coração machucado, precisando de uma palavra de Deus, precisando de um conforto, precisando que Deus tocasse no coração daquela pessoa, esperando um alimento espiritual que o grupo pudesse proporcionar. E o grupo não proporcionou. Agora, continuando, essas pessoas, eu não vou dizer quantas, mas é mais de uma, tá? Elas se dizem pregadoras. Inclusive, uma delas fez a minha formação. E lá ele foi treinado a fazer oração também, a conduzir oração. Porque eu falava isso. Olha, quem conduz oração não precisa pregar, mas quem prega precisa conduzir oração. Porque o pregador, primeiro, que ele tem que ter intimidade de oração. E segundo, Deus te deu o chamado. Se bem que essa pessoa que fez a formação não tem um chamado. Tá? Mas, como eu já falei antes, estudou e teve a condição de pregar. Certo? Agora, a grande questão é essa. Se você é pregador, como é o caso desses que se dizem pregadores, e não sabem conduzir uma oração, como está a sua pregação? Eu convido você. Não é uma crítica, um julgamento, é uma reflexão. Eu estou te colocando como reflexão. Você consegue orar e pregar? Ou você só prega? Como é o caso desses, que dizem que são pregadores. Como é a sua pregação? Porque, eu já digo para você, se você prega e não ora, você não tem vida de oração. Se você não consegue conduzir uma oração dentro de um grupo de oração, você não tem oração. Você não tem vida de oração. Se você não tem vida de oração, você não tem intimidade com Deus. Como você quer pregar? Como? Então, a grande realidade dessa questão, pregador, seja íntimo de oração. Pregador, tenha uma vida de oração. Ore. Saiba, se um grupo precisar de alguém para estar à frente, liderar o grupo, conduzir o grupo, fazer com que o grupo aconteça, você, pregador, tem que estar preparado para isso. Você tem que ter unção de Deus. Se você tem unção de Deus para pregar, como você não tem unção de Deus para orar? Se oração é o básico. Por isso que eu falei, quem ora na frente não necessariamente precisa pregar. Porque a pregação é um dom já secundário. Agora, a oração é um dom primário. É o básico
do pregador. Então ele precisa da oração. Então, se esse que te fala, eu sou pregador, mas você conduz um grupo, você lidera um grupo na hora que precisa. Eles tentaram liderar e não conseguiram. Eles são intercessores, fizeram uma intercessão perfeita. Mas orações desconexas, uma oração não combinava com a outra, não se encaixava. E aí? Não é? Então, a grande questão é, eu sou pregador, eu tenho que ter intimidade com a oração e com a palavra, tá? Nós nem estamos falando disso. Eu nem estou falando de você ser uma pessoa fissurada pela palavra de Deus, que gosta de ler a palavra de Deus, que você, porque o pregador, primeiro sintoma de um pregador é o amor pela palavra de Deus. É a sede de sabedoria, de conhecimento. O pregador ele tem uma sede constante de conhecimento. Se você perdeu o desejo de conhecer, porque tem pregador que se acha, né? Porque, eu prego bonito, então eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra, Deus age em mim. É? Sei. Não, meu irmão. Tem gente que é assim. Tem gente que se acha. Tem gente que acha que é muito bom. Mas não. Nós precisamos conhecer o catecismo da igreja, a palavra de Deus, tá? Que é a chave bíblica. Aqui já é para estudo. Já é uma outra situação que a gente utiliza quando a gente está sem internet, que hoje nem precisa mais da chave bíblica. Né? Que a gente tem a chave Google. Então, mas eu uso a chave bíblica, sempre usei. Esses dias eu estava sem internet também, caiu a internet e eu usei a chave bíblica também. A internet é mais rápida para você achar o que você quer, né? E mais completa. Mas a chave bíblica é para pregador raiz. A gente pode falar sobre essas coisas numa outra formação. Mas a grande realidade é essa. Precisamos nos abastecer da graça de Deus. A noite foi salva pela pregação. Eu estava lá. Poderia ter ajudado. Mas somente o rapaz. E digo para você, rapaz, como estou falando nesse vídeo, precisa fazer oração também. Precisa estar à frente, precisa se preparar. A gente pode até fazer um vídeo qualquer dia para ajudar nisso, não é? Para ajudar o pregador a orar, a fazer a sua unção de Deus, não é? Porque não tem muito ensinamento, não tem uma formação para oração. Oração é unção, é inspiração. E você pegar um microfone, ou se você não tem um microfone, deixar Deus falar. Mas, para você conduzir, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que orar. E se você quer ser pregador, você precisa ter uma vida de oração para você conduzir e pregar. Isso é fato. Tá? Eu preciso ir além. Aliás, é um lançar que nós, servos de Deus, devemos pensar, não, eu não posso ficar limitado na minha questão de pregar. Deus quer mais de mim. Deus quer que eu ore também. Esses dias, isso não está na formação, mas é atual também. Inclusive, eu ainda estou afastado da comunidade. Mas falaram para mim pregar um dia, que acabou que não preguei, porque teve algumas outras coisas que aconteceram e não preguei. Mas chegaram para mim e falaram, você prega semana que vem? Eu falei, prego. Faz muito tempo que eu não prego na comunidade, mas prego, tranquilo. É um prazer, né? Sempre pregar a palavra de Deus. O pregador tem que ser um prazer. Tem que ser uma coisa que alegre o coração dele. Senão não é o seu dom. Não é? Então me alegrou saber. Aí me ligou outro dia e falou, olha, eu comentei já com vocês, né, no meu testemunho, inclusive comentei essa história também no meu testemunho do grupo, que
Cada 2 meses eu faço um grupo de oração, eu faço a condução do grupo. E coincidentemente no dia que ele falou para mim pregar na semana posterior, seria o dia que eu iria conduzir. Aí ele me ligou, olha, você vai conduzir? Você pode conduzir para mim? Eu falei, posso. Você vai pregar também? Você ficou de pregar? Eu falei, olha, eu prefiro que você escolha outra pessoa. Eu posso pregar. Eu posso fazer o grupo tudo. Eu posso pegar um grupo e fazer música, oração e pregação. Mas eu acho que não convém. Eu não preciso me mostrar para ninguém, fazer tudo. Se a gente pode dividir as tarefas. Arruma para outro pregador. E eu faço o resto. Faço a música e a oração. Tudo bem? Não, eu também concordo com você. Para daí no dia não teve o grupo, eu acabei não pregando e até hoje não preguei mais. Mas não tem problema. Graças a Deus temos o trabalho do canal, onde Deus continua agindo. Né? Eu tô tendo uma vida hoje, minha vida pessoal hoje, com o canal. Eu tenho feito todos os dias, tenho levado oração a vocês. Ou algum tipo de material. Tenho tido uma vida de oração como eu nunca tive na minha vida toda. Aliás, eu nunca, já confessei isso para vocês, eu nunca fui muito de oração. E hoje estou sendo. Porque eu não identificava como meu dom a intercessão, porque eu tenho problemas de déficit de atenção. E eu que descobri isso, né? Por eu ser muito agitado, eu não consigo me concentrar muito tempo numa coisa. Mas Deus é maravilhoso, Deus cura tudo. E hoje Deus me dá esta graça de estar orando, intercedendo. Eu oro por uma situação, por uma vitória na minha vida. Confirma aqui Eclesiastes 35, 21. Agora, se você quiser ver, você vai ver. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Ou seja, é orar, 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 até Deus pegar a sua causa e falar, olha, toma a tua vitória. Mas isso, estamos falando do pregador e oração, isso é conveniente falar aqui. E essa é a grande realidade, irmãos. Pregador, oração, vida de oração, intimidade com Deus, conduzir um grupo, liderar, conduzir o grupo, quando for chamado. Tá? Esse é a grande realidade que precisamos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Fica com Deus.